Boa tarde. Amanhã, 11 de setembro, é o Dia do Cerrado. E aqui no Nesp Notícias a gente vai falar sobre ações de preservação dos animais do cerrado. Só no primeiro semestre, 80 animais foram atropelados nas rodovias de Bauru. Passagens para os bichos estão sendo construídas. Construtora atrasa pagamentos e funcionários paralisam as obras do viaduto inacabado. Mais um capítulo da novela do viaduto inacabado. Funcionários da construtora Bema paralisaram as atividades por falta de pagamento. Agora, a obra que estava prevista para agosto só deve ficar pronta no mês que vem. 10 trabalhadores da construtora Bema cruzaram os braços. Os salários estão atrasados desde sexta-feira. Até quando nós vamos esperar esse momento para chegar esse pagamento, para nós fazer compra e pagar essas dívidas? E eu pago aluguel a qualquer momento, pode ser despejado. Vamos morar onde? Debaixo de uma ponte, junto com minha família? Já são mais 3 dias de atraso na obra que deveria ter sido entregue no dia 14 de agosto. Segundo o diretor do sindicato da categoria, o problema é recorrente com a construtora. Isso já vem acontecendo há bastante meses. Acontece de atrasar 2, 3 dias, os trabalhadores entram em contato com a gente conversa, liga para a empresa. O adiantamento, que era para sair no dia 20, saiu no dia 29, com atraso de 9 dias. E hoje, dia 10, era para ter saído o pagamento no 5º dia útil, que foi na sexta-feira passada. E aí eles não aguentaram mais e decidiram paralisar por tempo indeterminado. Em nota, a Bema informou que não pagou os funcionários porque a prefeitura atrasou os pagamentos. De acordo com o secretário de Obras, a prefeitura está cumprindo os cronogramas e faz os pagamentos à empreiteira conforme o andamento da construção. Os funcionários não receberam, por isso que eles estão parados, e a Bema também não recebeu. No entanto, a responsabilidade não é da prefeitura, existe um trâmite normal que seria para repasse desses recursos que vem do governo federal. E a empresa realmente protocolou esses documentos, teve na última sexta-feira agora, a Caixa aprovou, os engenheiros da Caixa, foi liberado. E a prefeitura resolveu antecipar o pagamento para acabar com esse imbróglio aí, porque os funcionários realmente recebem e essa obra não fique ainda mais parada. O problema não é só financeiro. Tantas paralisações e atrasos geram preocupações sobre a obra porque algumas estruturas que já deveriam estar prontas ficam expostas ao tempo, como estas ferragens. Por isso, o viaduto precisa ser constantemente reavaliado por engenheiros. Na semana que vem, a prefeitura deve começar a asfaltar partes do viaduto que já estão prontas. Depois que aquela parte toda estiver concretada, uma próxima etapa na obra é fazer o tensionamento destes cabos aqui. Usando um macaco hidráulico, eles vão puxar esses cabos e depois preencher todos esses canos com concreto. É isso aqui que garante a sustentação de toda a estrutura do viaduto. O secretário de Obras não descarta novos atrasos. Eu calculo que agora, durante o mês de outubro, eu calculo que até dia 20, se a gente não tiver mais contratempo, essa obra vai ser aí liberada depois de tanto tempo. No entanto, a gente ainda percebe que existe alguns serviços técnicos aqui que a gente vai avaliar no decorrer do andamento da execução do concretagem do último vão, até porque a empresa vem paralisando para forçar os pagamentos pela prefeitura. Na outra ponta do elevado, funcionários da prefeitura concluem as obras de acesso à Vila Falcão. E aqui, outro problema. Há 3 dias, eles estão sem banheiro químico. De acordo com o diretor da obra, o contrato de licitação com a empresa de banheiros químicos venceu e por isso foi feito um acordo com o dono de uma loja nas proximidades. Até a semana passada tinha o banheiro. O que eles alegam é que acabou o contrato e agora está fazendo nova licitação. Só que mesmo assim eles continuam mandando a gente vir trabalhar sem banheiro. 6 funcionários. 6 ou 7, uma coisa assim. Mas não era melhor dar o banheiro para o pessoal usar o banheiro aqui? Não, tudo bem, aqui nós não tá sem o banheiro lá. Mas aí nós combinamos com o rapaz do amortecedor para usar ali. Ele falou, pode usar que não tem problema. Já está produzindo, já está tudo arrumando para vir uns banheiros aí. Vai ficar tudo certo aí. Para quando vem? No mínimo lá para segunda-feira. O coeficiente eleitoral é o resultado de um cálculo, de uma equação feita entre os votos válidos, né, desconsiderados os votos brancos e nulos, para a votação
para deputados federais ou deputados estaduais, dividindo-se esse número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 70 cadeiras na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então divide-se aqui em São Paulo o número de votos válidos atribuídos a todos os candidatos a deputado federal e aos partidos, que seria considerado voto de legenda. Divide-se esse número de votos válidos pelo número de cadeiras. O resultado dessa equação é que é o coeficiente eleitoral. Isso indica o número, que é o coeficiente eleitoral de que cada partido terá que ter de votos para ter direito a uma cadeira. E você, o que leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado? A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você vive ou a personalidade do candidato? Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV Digital. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que estão sendo construídas passagens para que animais possam atravessar as rodovias da região. O Unesp Notícias volta já já. No próximo domingo, o Museu da Imagem e do Som promove a 4ª edição do Passeio Histórico Ciclístico de Bauru. Os participantes vão visitar pontos históricos da cidade e também prédios que foram tombados pelo Conselho de Proteção ao Patrimônio Cultural. O passeio conta com a presença de um monitor que vai falar sobre a importância desses locais visitados. A saída será às 8 horas da manhã do Santuário Nossa Senhora Aparecida, que fica na quadra 4 da Rua Araújo Leite. As inscrições são de graça e podem ser feitas a partir das 7 horas da manhã no dia do evento. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Hora de saber como fica o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas até o início da semana que vem. Em Bauru, a umidade do ar continua bem baixa, agora está em 18%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 17 aos 33 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima, de novo, de 33 graus. Amanhã é Dia Nacional do Cerrado e nesse aspecto a região de Bauru é privilegiada. Esse tipo de bioma ocupa mais de 4.000 hectares da área aqui da cidade. Mas a convivência entre a natureza e a urbanização nem sempre é pacífica. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 80 acidentes envolvendo animais silvestres na região aqui de Bauru. Ontem, em Lençóis Paulista, um filhote de veado foi encontrado às margens da rodovia Osni Mateus. Felizmente, o bicho foi resgatado por um motorista e levado para o Hospital Universitário da Unesp, em Botucatu. Para tentar reduzir a quantidade desse tipo de acidente, algumas ações estão sendo desenvolvidas nas estradas e a tecnologia também está sendo usada a favor dos animais. As estradas na região de Bauru cortam importantes áreas de cerrado. Por conta disso, os atropelamentos de animais silvestres acabam se tornando frequentes. De janeiro a junho deste ano, chamaram a atenção os acidentes envolvendo onças. Foram 5, quase um por mês. Para tentar reduzir o número de mortes de animais, ao longo de todo o trecho da SP-225, a rodovia João Batista Cabral-Renó, estão sendo construídas passagens de fauna. As estruturas de concreto são construídas após a duplicação da rodovia e têm o objetivo de conduzir os animais a uma travessia segura. Para a instalação, são estudados os principais pontos onde essas passagens devem ser instaladas. Esses estudos nos levam a entender melhor essa passagem dos animais, né, a incidência dos atropelamentos, os pontos mais críticos e o tipo de animal que se utiliza dessas travessias, né? E através disso a gente faz uma escolha e uma alocação dos pontos, aqueles que devem ser utilizados pelos animais.
Mas apenas a passagem de concreto não é suficiente. Todo o entorno precisa ser preparado para que os animais sejam direcionados à travessia. E o trabalho não pode ser interrompido depois da construção. Segundo o diretor do Zoológico Municipal de Bauru, é preciso que as passagens sejam constantemente monitoradas por causa das mudanças nas paisagens ao longo das rodovias. Quando você modifica, né, a cultura em que você está tendo ao lado dessa rodovia, você vai mudar as espécies animais que vão habitar aquele local. Então, muitas vezes, uma passagem dessa, ela pode ser efetiva nesse momento, mas com o passar dos anos e com a mudança dessa passagem, ela pode deixar de ser efetiva para as novas espécies animais que vão utilizar esse local. Por isso é importante não só a construção dessas passagens, mas o monitoramento efetivo para ver se a passagem está correspondendo à necessidade da fauna que habita aquele local. Até o ano que vem, a expectativa é de que sejam entregues 7 passagens como essa no trecho da SP que corta a região de Bauru. Além dessas passagens, a tecnologia pode contribuir na redução de acidentes com animais em rodovias. Um aplicativo para celular foi desenvolvido para mostrar os trechos em que essas travessias são mais comuns. É o sistema Urubu, criado pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Por meio de um aplicativo baixado de graça no celular, é possível enviar a localização e as fotos de acidentes com animais silvestres. Todas as informações vão para um banco de dados que orienta pesquisadores em ações para reduzir acidentes. Para Luiz Pires, o aplicativo acaba sendo um complemento às passagens de fauna, mas com o diferencial de ter um alcance maior e ser capaz de mobilizar a comunidade. Quando a gente pensa no número enorme de pessoas que todo dia estão em viagem pela malha viária do nosso país, é de extrema importância que a gente possa oferecer uma ferramenta onde a sociedade possa ajudar, né, os pesquisadores a definirem quais são esses animais, aonde eles estão sendo atropelados e se realmente essas passagens de fauna que estão sendo feitas, se elas estão atingindo o seu objetivo, ou seja, de oferecer uma chance dos animais atravessarem essas rodovias sem ser atropelados. Por isso, o Zoológico Municipal já se prepara para orientar os visitantes sobre o uso do aplicativo. Mas, na visão do diretor, as ações de conscientização deveriam ser ainda mais abrangentes. Isso passa pela educação da população, né? Que ela tem que entender que hoje, para algumas espécies, o atropelamento é uma das causas da extinção local, né, de muitos animais. E outra coisa é que os motoristas, quando eles vão fazer a sua formação para que ele possa, então, ser habilitado a estar à frente de um automóvel, ele tem, então, dentro da sua formação, uma parte específica sobre os cuidados com relação à fauna que atravessa as nossas estradas. Infelizmente, hoje, nessa formação, a única coisa que ele tem é de identificar que uma placa com um animal ele desenhado e quer dizer que é possível que naquele local ocorra a travessia de animais, mas nada mais além disso. A gente faz mais um rápido intervalo. O Nesp Notícias volta daqui a pouco. Fique com a gente. A língua portuguesa pode sofrer mais uma mudança. Está em discussão no Senado uma nova proposta que pode excluir a letra H de palavras como homem e o U de palavras como queijo. Se for aprovado, os brasileiros mais uma vez terão que se adaptar. E olha que o acordo de 2009 ainda não foi nem totalmente assimilado. Para muita gente, redigir um texto hoje, seguindo os padrões da norma culta da língua, não é uma tarefa tão simples. Na hora de usar a palavra ideia, por exemplo, tem ou não tem acento? E o trema ainda deve ser usado? Quais palavras ainda são escritas com hífen?
Todas essas dúvidas surgem porque estão em vigência no país duas formas de escrita, a do antigo e a do novo acordo ortográfico, que entrou em vigência em 2009. Esse período de transição deveria ter terminado em 2012, mas o prazo foi estendido para 2016. Então, até lá, as duas formas são aceitas e, para muita gente, a confusão continua. Ideia perde o acento por se tratar de uma paroxítona. Nesta turma de cursinho, o professor se esforça para que todos os alunos tenham na ponta do lápis todas as mudanças. Tanto na aula de gramática quanto na aula de redação, a orientação é para que eles usem as regras novas, até porque estava previsto para 2013, para o ano passado. Foi prorrogado, essa prorrogação é uma adaptação, então eles que estão prestando vestibular, cursando o ensino médio, têm esse período para assimilar essas novas alterações. Eu acho que é importante que a escola cobre desde já para que isso se perpetue no conhecimento do aluno. O GCE, por exemplo, até aprendeu a nova regra no ensino médio, mas só agora no cursinho está colocando em prática. Apesar de ter que se adaptar, ele acha a mudança positiva. A gente tem que ter um olhar também com relação aos outros países, tanto Portugal, Angola, países que já falam a língua portuguesa, e é mais uma unificação geral, não é um bem só para a gente. E, que nem o professor sempre fala para a gente, a estética também é uma coisa que já devia ter acontecido, então é sempre válido a mudança, né? A língua tem que estar sempre viva. E esse é justamente o objetivo do acordo, facilitar a comunicação entre os países de língua portuguesa. O problema é que nem todos os países receberam bem a mudança, por isso a demora na efetivação do acordo. Em Portugal, as mudanças foram bem maiores, principalmente em relação à sua ortografia. E eles também têm aquela visão, né? Foi o país que disseminou essa língua pelo mundo. Então eles acham um pouco injusto terem que se adequar ao restante do mundo. Por que não os outros países não se mobilizarem um pouco mais para se adequar à língua deles, né? Já que eles é que passaram essa língua para o restante dos outros povos, né? Então, acho que por isso um pouquinho dessa, não rivalidade, mas desse arrediamento um pouquinho, né? Em se mobilizar um pouco mais nessa adequação. Apesar de reconhecer os benefícios de uma língua unificada, Ana Paula acredita que a alteração tem algumas desvantagens. Para os meios de comunicação e principalmente no ensino das línguas, eu acho que dificulta um pouquinho, é um pouquinho prejudicial. Principalmente para as pessoas que já aprenderam na norma antiga e tem que reaprender, né? Tem que ver tudo novamente. Para as crianças que estão começando a aprender agora, o prejuízo não é tão grande. É o caso da Evelyn, que foi alfabetizada com as normas do acordo antigo. Eu estou tendo bastante dificuldade, porque a gente foi alfabetizada de uma maneira e agora que eu tenho os filhos na escola, eu estou precisando reaprender. Então, através deles, eu estou reaprendendo. A filha Maria Eduarda, de 11 anos, já não tem a mesma dificuldade que a mãe. Como eu não fui assim, como meus estudos não foi antigamente, não tá difícil para mim, tá normal. Para a Evelyn, um outro fator que dificulta o aprendizado das novas regras é o uso do computador. Hoje a gente escreve e o computador ele próprio corrige. Então isso faz com que a gente não grave. Antigamente a gente só escrevia e o aluno hoje não, ele escreve. Se ele escrever errado, o computador próprio corrige. Então isso é uma dificuldade também. É assim, Maria Eduarda, com você? Você usa bastante computador? Sim, tanto que as minhas dificuldades o computador corrige. Como essa não é a primeira vez que um acordo é assinado, também não deve ser a última. O jeito, então, é estar sempre disposto a aprender e reaprender. O NASP Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h30 da tarde ao vivo. A gente encerra a edição de hoje com um pouquinho da banda Lavoura, que se apresenta logo mais às 9 da noite no Sesc. A entrada é de graça e é uma boa opção para quem quer uma noite com o melhor do jazz contemporâneo aqui em Bauru. Tchau!